Bom dia a todos. O Zé dá-me cada vez mais tempo, não é? Já sabe. Não, eu vou procurar hoje ter menos tempo do que o normal. Eu gostava de falar sobre um tema que nunca abordei, que tem a ver com a passagem do salmo que o Zé leu há bocadinho, tem a ver com a travessia do povo de Deus no deserto. É um detalhe que não está lá, que tem a ver com o maná. E hoje gostava de falar sobre maná. Eu nunca vos falei sobre maná. Atenção, eu não vou falar sobre a Igreja Maná. Eu vou falar sobre o maná, que é algo muito diferente. Falar de maná é falar do milagre, antes de mais. É porque permitiu o sustento ao povo de Israel durante 40 anos. É falar de uma coisa que a Bíblia diz que caía com a geada, que era pequenina, que sabia a mel e coentro ao mesmo tempo. Já vamos ler. Não é mau. O Nan está a dizer que é bom. Mas comeres isso 40 anos não deve ser fácil. Devia ser especial. Mas permitir alimentar um povo que, segundo os entendidos, diriam que rondava os 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Eu não sei quantos é que eram ao certo, mas eram milhões. Milhões de pessoas a comer aquilo durante 40 anos e aquele maná ser essencial e ter os nutrientes todos para que o corpo todo funcionasse, um único alimento ao dia, é um milagre. E ele diz que eles comeram 40 anos. Está em Êxodo 16:35. E comeram os filhos de Israel maná durante 40 anos. Não sei o que diga a Bíblia. Falar de maná, antes de irmos à questão, isto é apenas uma introdução, é falar também de amor de Deus. Porque nós lemos naquele salmo há bocadinho que o povo não merecia nada. E Deus todos os dias mandava maná. Todos os dias. Um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. E isto é uma expressão de amor. E mais tarde, falando sobre o maná, Neemias 9:20, nós lemos isto. Pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. O teu maná não retiraste da sua boca. Ou seja, o maná está associado às misericórdias. O maná foi uma expressão de amor. Não só foi um milagre, mas foi uma expressão de amor a um povo que não merecia. E maná é falar também de algo para nós. Porque nós lemos em 1 Epístola aos Coríntios 10:6 que todas as coisas que aconteceram no deserto foram para figura para nós, para experiência para nós, para modelo para nós. Eu diria que aquele maná não foi só para aquele povo, mas o maná também foi para nós. E o que aquele povo ganhou com o maná, nós devemos ver ganhar muita coisa com o maná e vamos ver hoje. Há 7 lições que eu aprendo com o maná. Eu pus-me a estudar isso, retirei os versículos todos que havia de maná na Bíblia, pus todos em 2 folhas A4 e procurei tirar daí 7 lições que nós hoje, Igreja da Graça, pode ganhar com o maná. Há princípios que são interdispensacionais na Bíblia. Ou seja, aquela passagem reflete uma história do povo de Israel, o povo judeu. Sem dúvida. Mas se tudo é para figura nossa, é porque há princípios que são interdispensacionais que nós hoje também podemos ganhar. E há pelo menos, há muitas mais, mas há pelo menos, escolhi 7 porque 7 é aquele número especial. Há pelo menos 7 lições que nós podemos ganhar com o maná. Vamos abrir, por favor, a Êxodo 16. Vamos ficar só no capítulo 16 de Êxodo, esta manhã. Êxodo 16. E vamos ler o versículo 1 a 3. Vamos começar por aí. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto, de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. São parentes, 2 meses e meio depois de saírem do Egito, eles chegam ao deserto de Sin. É este o contexto. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E murmura em quê? Versículo 3. Disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens tirado para este deserto para matares de fome a toda esta multidão. Até aqui. Sabem, antes de avançar, o povo de Israel padece de um mal que nós também padecemos. Nós tendemos a nos lembrar do que devemos esquecer e tendemos a esquecer do que nos devemos lembrar. Nós tendemos a nos lembrar do que devemos esquecer e tendemos a esquecer do que nos devemos lembrar. O povo lembrava-se das coisas erradas e esquecia-se das coisas certas. Isto é um princípio de vida para todos nós. Por que razão? Aquela gente estava-se a lembrar da carne que tinham. Já não se lembravam dos chicotes? Já não se lembravam do que tinham que fazer? Já não se lembravam que eram escravos? Já não se lembravam que sofreram durante anos e anos e que andavam agarrados com lodo até aos joelhos? Mas comiam carnes e cebola, se calhar de que forma for, mas era carne. Então não ficaram contentes quando saíram de lá?
Não dão valor aos milagres que Deus fez para que eles saíssem do Egito, expoliando o próprio Egito, porque a Bíblia diz que eles saíram do Egito, tiraram o ouro todo do Egito, ou quase todo, muita coisa do Egito, e saíram de lá com muita riqueza. Depois, chegando ao Mar Vermelho, aparentemente nenhum problema, e Deus não faz mais nada, Deus abre o Mar Vermelho. Já se esqueceram-se disso? Já se esqueceram-se quando chegaram ao outro lado e encontraram águas amargas? E Deus, através do madeiro que entrou entre das águas, que significa a cruz, é um exemplo da cruz, as águas amargas tornaram-se doces? Já se esqueceram-se disso? Pois é, mas agora estavam com fome. E de repente já não se lembravam daquilo que Deus tinha feito por eles, mas lembravam-se daquilo que já não tinham. E muitas vezes um dos princípios que nos leva a estar sempre infelizes é focarmos naquilo que nós não devemos focar. É lembrarmos o que devemos esquecer e esquecer o que nos devemos lembrar. E eles estavam assim. E a pergunta que se impõe é, depois de tudo isto, porque é que Deus deixou o povo ter fome? Não é? Então Deus que liberta o povo, que faz aquilo tudo e de repente deixa-os chegar ao ponto em que têm fome. Deus não tem a obrigação de explicar, mas por acaso explica-se. E explicou-se mais à frente. Há uma passagem que eu cito em Deuteronômio 8.3, em que Deus explica porque é que deixou o povo ter fome. Eu leio. E te humilhou, e te deixou ter fome. Deus a falar em relação a Israel. E te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram. Isto era uma coisa nova para eles, o maná. Eles não sabiam o que era o maná. Para quê? Porquê é que os deixou ter fome? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá um homem. Foi este o motivo que os deixou ficar com fome? Então a primeira grande lição que eu vejo no maná é, lição 1, Deus envia sustento quando nós chegamos ao fim de nós mesmos. Deus envia sustento quando nós chegamos ao fim de nós mesmos. Deus não te enviou ainda nada, se calhar não chegaste ao teu fim. Se calhar não tens a fome que precisas ter. E muitas vezes Deus faz com que fiquemos com aquela fome, com aquela necessidade, com aquela dificuldade, justamente para entrar em cena e dizer, eu estou aqui, eu estou presente e vou resolver. Ok? Primeira lição. Deus muitas vezes dá-nos fome de propósito para que nós queiramos a resposta que só Ele pode dar. E eles só deram valor ao maná porque ficaram com fome primeiro. Se o maná tivesse vindo noutra altura, eles não o valorizavam porque não tinham fome. Vivemos na era da autonomia, da independência, não é? Todos queremos carros com mais autonomia de quilómetros. O meu, na altura, quando o comprámos, tinha cerca de 30 km de autonomia. Fantástico! Agora já há uns com 1000 e tal quilómetros de autonomia. E daqui a 5 anos haverá uns com, se calhar... Não sei, não interessa. Estamos à procura da última batata do pacote, esqueçam. Mas vivemos na época da autonomia. E o meu tem mais autonomia, tem mais garantia, tem mais autossuficiência. O essencial que sustenta a autonomia é a redução da incerteza, sabem? Nós todos queremos ter coisas com autonomia para vivermos com mais certezas, para tememos menos o amanhã. É ou não é? Epá, meu carro sem mais autonomia, haja o que houver, bompas podem fechar, mas eu chego lá. É para reduzirmos o fator incerteza. Mas isso é contrário ao fator dependência. Deus não nos quer mais autónomos, Deus quer-nos mais dependentes. E muitas vezes faz reduzir a autonomia. E nós aí dizemos, Deus, hello, eu não tinha considerado, mas agora preciso de ti. E eu acredito que a Igreja vive na sua maioria considerando Deus como um plano de backup e não como um plano central. Nós temos Deus em backup, vivemos a nossa vida e sabemos, se me faltar alguma coisa, eu vou ter com o backup, que é Deus, que Ele há de me ajudar. Afinal de contas, Deus é amor. E nós perdemos muito com isso. Então Deus permite que muitas vezes fiquemos sem bateria para percebermos que talvez seja sensato ter Deus não só como um plano de backup. E a primeira grande lição é esta. Deus sustenta-nos quando nós chegamos ao fim de nós próprios. Segunda lição. São 7 e eu vou acabar a meio-dia. Haja o que houver, eu vou acabar a meio-dia. Eu acredito que vou acabar ao meio-dia hoje. Segunda lição. Versículos 14 e 15. Leiam comigo. E alçando-se o orvalho caído, ou seja, o orvalho tinha acabado de cair, e eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. A surpresa do maná. A surpresa do maná. Deus supra as nossas necessidades sempre de forma surpreendente. Sempre de forma surpreendente.
Vocês há aquele versículo super conhecido que diz que Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O que é isto senão? Deus dá-vos maná e dá-vos coisas que vocês não sabem como solução. É a mesma coisa. Mesma coisa. Nós lemos, e acabámos de ler aquele versículo, eu citei em Deuteronômio 8,16, que dizia que no deserto Deus te sustentou com maná que os teus pais não conheceram. Era uma novidade, era uma surpresa. Eles próprios disseram, o que é isto? Até é interessante porque há pessoas que associam o nome do maná, porque em hebraico, o que é isto quer dizer manhu. Então há pessoas que acreditam, eu acho que não é isso, a verdade, o que é que significa maná, já vos vou dizer o que é que eu acho que é, mas há aquelas pessoas que acreditam que maná significa a expressão o que é isto. Manhu, manhá. Então eles iam comer o que é isto. O que é isto? Vamos comer o que é isto? O que é isto? Vamos comer o que é isto? Não faz sentido. Mas há quem ache que seja isto. Eu acho que maná vem de outra palavra, da palavra man, de porção. Eu já vos vou explicar a seguir. Mas a expressão foi manhu. O que é isto? Por acaso é parecido com maná, curiosamente. Eles não sabiam. Foi uma surpresa. Lição 2. Deus faz questão de nos surpreender com as suas soluções. Deus faz questão de nos surpreender com as soluções. Eu gosto de criar slogans, ok? Tem a ver com a minha formação. E então, se eu criasse um slogan para Deus, atenção, isto demorou tempo a pensar, mas acho que ficou bem. Então eu punha o Deus e depois punha em baixo, a surpreender desde sempre. Não fica bem? Ficava bem, é curtinho, o pessoal memoriza aquilo, a surpreender, até em inglês ficava bem, a surpreender desde sempre. Está a ser confrontado com algo que nunca imaginastes? Sabem? Vou-vos dizer uma coisa, se calhar é Deus. É, não é? Eles imaginavam a resposta à fome deles ser aquela coisa no meio da geada? Não, mas era a resposta. Por vezes Deus te surpreende com uma resposta que eu não espero para aprender a valorizar o que Ele quer. Por vezes Deus me surpreende colocando uma situação de dependência de alguém ou de algo para eu aprender a apreciar mais a sua presença. Por vezes Deus me surpreende colocando uma circunstância de dificuldade, por exemplo, financeira, para que eu possa depender mais dele. Por vezes Deus me surpreende colocando uma circunstância de problema grave de saúde, para que eu possa dobrar mais os meus joelhos. Por vezes Deus me surpreende colocando com um problema com os meus filhos ou com os nossos filhos, para que eu tenha um relacionamento mais profundo com Deus. Há muitas surpresas que aparentemente são coisas más e que são justamente a nossa resposta. Eles não valorizaram aquela coisa, acharam que aquilo não poderia ser a resposta para eles. E olhem que era a resposta para eles e foi durante 40 anos. Surpresa. Quando fomos surpreendidos com uma circunstância nova que não pedimos ou imaginámos, não nos precipitemos a achar que Deus está errado. Talvez seja esta a resposta. A última análise, a verdade verdadeinha, é que nenhum de nós gosta de surpresas. Não é verdade? Gostamos de tudo muito bem cronometrado, muito bem controlado. Não lidamos bem com as surpresas. E quando estava a pensar nisto, lembrei-me de uma ilustração gira. Nós gostamos de definir o nosso caminho e de consultar a Deus nas áreas de serviço, sem sair do caminho. E depois pensamos, já consultei a Deus, mas nunca saímos do caminho. É verdade? É ou não é? Eu penso assim, comigo é assim muitas vezes. Não, eu sigo o meu caminho. Deus, não. Nas áreas de serviço eu paro para falar com Deus um bocado. Mas atenção, mas eu não saí do caminho, a área de serviço está no caminho. Não é verdade? Irmãos, demos espaço para a surpresa poder acontecer. Para isso, aceitemos as coisas que Deus nos dá, mesmo que não sejam aquelas que nós pensamos. Portanto, a segunda lição é, Deus faz questão de surpreender com as suas soluções. E no final vou reler as lições. Terceira lição do maná. Já viram o que a gente tem a aprender com o maná? Não é fantástico? Terceira lição do maná. Versículo 14. Nós lemos que era uma coisa miúda, redonda, com uma geada sobre a terra. Versículo 31. Não, desta é para ti, que eu vi que tu gostaste. Era como semente de coentro branco e o seu sabor como bolos de mel. Uma coisa miúda, redonda, que vinha com a geada, que sabia a coentro branco e a mel. Querem uma coisa mais simples do que isto? O maná era simples, era pequeno, era macio, não era nada excitante, era monótono. Eles estavam à espera de uma bela perna de bezerra à moda do Egito que caísse do céu. Ou um belo rolo de carne do Egito que caísse do céu.
Comer 40 anos, isso não havia problema. Ora, aquela coisa redonda, macia, que sabia a coentro branco e mel, tipo vinha com a geada durante 40... Por favor, Deus, tu podias ser um bocado mais criativo. Tu sabes o que eu gosto. O problema é que o maná não foi criado para impressionar, o maná foi criado para alimentar. E nós muitas vezes achamos que as respostas que Deus nos deve dar são umas e Deus dá-nos outras porque são aquelas que são certas. O maná foi criado, não foi para impressionar. Deus não quis que quando eles se deparassem, eles ficassem, uau! Não. O maná foi feito para alimentar. E para que a glória fosse de Deus. E com isto aprendemos uma terceira lição. Deus, quando satisfaz as necessidades do homem, Ele está mais preocupado em receber glória da sua ação do que em destacar o instrumento da sua ação. Ele está mais preocupado em receber glória pela ação do que destacar o instrumento da ação. Ele não queria que o maná fosse glorificado. Ele queria que ele próprio fosse glorificado. E para isso escolheu uma solução o mais humilde possível. Para que eles percebessem que só Deus é que tinha estado naquela intervenção. Nós, às vezes, somos como uma vez li um livro a história de um homem em que alguém foi operado. Uma operação gravíssima à cabeça. Um tumor, uma coisa qualquer muito séria de um familiar. Isto é uma espécie de uma alegoria, atenção. E ele depois foi ter ignorou o cirurgião. O cirurgião fez um trabalho fantástico. Ele ignorou o cirurgião e foi à sala de operações. E foi ter com o bisturi. E disse assim, belo bisturi, tens uma capacidade de corte fantástica. Compressas de alto nível. Bombas de sucção do melhor que há. Foi agradecer aos instrumentos. E o cirurgião assim olhar para ele. Então, mas foi eu que fiz tudo. Nós somos assim. Nós, quando fazemos alguma coisa para Deus, queremos que venham ter connosco bisturis e compressas. Vá, batam palmas a mim que foi um instrumento. E Deus é que fez tudo. É ou não é verdade? Nós somos assim, somos egoístas. E quando Deus age, Deus às vezes age utilizando coisas simples. Utiliza os bisturis desta vida, utiliza as compressas desta vida, para que toda a gente perceba, só Deus é que fez isto. E a solução do maná foi mesmo esta. Foi o mais simples possível para que só Deus pudesse ser glorificado. Aliás, no versículo 7 do capítulo 16, nós lemos isto. Amanhã vereis a glória do Senhor. Antes do maná cair, Deus disse, amanhã vereis a glória. Ele não falou em maná. Eles veriam a glória porque o maná era simples o suficiente para que Deus pudesse ser visto com glória. Porque quando o instrumento que Deus usa é demasiado grande ou demasiado convencido, não há glória de Deus para nada. E, portanto, terceira lição, Deus, quando satisfaz as necessidades do homem, está mais preocupado em receber glória do que em destacar o instrumento da sua ação. Quarta lição. Vemos no versículo 21 do capítulo 16, que eles o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo-se o sol, derretia-se. O povo, para poder usufruir do maná, tinha que o fazer, tinha uma exigência. Era a exigência do maná. Tinha que ser colhido de manhã, antes que o sol tivesse com a força toda, porque aquilo derretia-se. E o povo, para colher o maná estava no chão, porque caía com o orvalho, certo? Então o povo tinha que fazer o quê para colher o maná? Tinha que se baixar, tinha que se dobrar. Tinha que sair de casa, do conforto, ainda o sol não tinha nascido, e tinha que chegar lá, olhar para aquela coisa redonda, miúda, com sabor a coentro e mel, caía com a geada, e tinha que andar ali de cócoras a apanhar, se calhar muito, para isso, porque ele é pequenino. Oh Deus, podias ter dado um bocadinho, uma coisa um pouco mais alta, hein? Porque quando as codornizes vieram a cerca de 2 côvados, a cerca de 90 centímetros de altura. Elas passavam a arrasar. Eles não tinham que se baixar muito. Aquilo era apanhar com o saco e metê-los e fechar o saco. É verdade, diz lá. As codornizes vieram a 2 côvados de altura. Eles nunca tiveram que se baixar para apanhar a codorniz. É o que eles queriam, codorniz. O que eles tinham imaginado era sempre codorniz. 40 anos a comer codorniz. Mas não, eles pensam no maná. Tu vais-te baixar mesmo. Tu vais ter que apanhar isto do chão. Qual é a quarta lição? Deus não sustenta pessoas orgulhosas. Queres sustento de Deus? Temos que nos baixar. Deus resiste aos soberbos, mas dá quê? Graça a quem? Aos humildes. Nós queremos ter alguma coisa da parte de Deus, temos que aprender a ser humildes. Porque enquanto estivermos assim em rebeldia contra Deus, nós não vamos receber nada dele. Nós pensamos, porque é que eu tenho que me humilhar perante Deus para ter a sua bênção? Em Deuteronômio 8,16, que eu já li, é a terceira vez que eu o leio, mas tem respostas para muita coisa, diz, no deserto sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar, lá está.
O objetivo do maná era que eles se baixassem. Para quê? Para te provar. Ok, já percebemos. Mas para quê? Para no fim te fazer bem. Então, quer dizer, eu ganho e sou abençoado quando me humilho? Exatamente. Deus quer me dar bem, mas para me dar bem, eu tenho que aprender a ser humilde. E devido a isso, eu tinha que me baixar. Percebem? Quarta lição. Deus não sustenta pessoas orgulhosas. Quinta lição. O timing do maná. No versículo 21 eu já li que eles o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. O timing. Eles não estariam, o maná não estava disponível todo o dia. Aquilo estava disponível durante umas horinhas de manhã enquanto estava fresquinho. E depois derretia-se. Da mesma forma, quero-vos dizer que há bênçãos que Deus tem para nós que não estão disponíveis sempre. E da mesma forma, não coloquemos Deus em modo de espera. Porque há bênçãos de Deus que têm prazo de validade. E que se nós chegarmos tarde, nós vamos perdê-las. E depois vamos dizer, onde é que ela estava? Já passou. Ah, Deus é injusto. Não. Tu chegaste tarde. Porque, não tenham dúvidas, havia pessoas que não saíam da tenda a horas e perdiam maná. E os outros não podiam dispensar, porque eles colhiam só o que era para eles. Nenhum colhia a mais a pensar nos outros que não colhiam. Quem não fosse, não comia. Certo? A Bíblia dizia bem claro, colham só o que possam comer. Colham um pouco mais para o vizinho do lado que chega sempre atrasado. Não! Colham só o que podem. E depois não podíamos partilhar porque fazia-nos falta. Quem não chegasse lá, perdia. Quem não apanhasse o comboio, perdia a viagem. E hoje em dia há muitas viagens que nós perdemos porque chegamos tarde. Quinta lição. Deus tem bênçãos para nós com prazo de validade. Gostamos muito de citar aquele versículo. Deus abre portas que ninguém pode fechar. É verdade. Mas também fecha portas que ninguém pode abrir. É ou não é verdade? Citamos metade do versículo. Deus abre as portas e ninguém as pode fechar. É verdade. Mas também Deus fecha portas e ninguém as pode abrir. Isto está em Isaías 22, 22. A dizer que, eu cito, eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E há outro versículo que fala também sobre isso, mais à frente. O timing do maná. Deus tem bênçãos para nós com prazo de validade. Irmãos, estejamos atentos. Aproveitemos. Saiamos do nosso conforto. Humilhemos perante Deus e vamos ser abençoados. Mas não percamos o timing. Não percamos o timing. Sexta lição. A medida do maná. E agora sim, a palavra maná para mim vem do hebraico man, que significa porção. E não sou eu que o digo. A Bíblia fala no versículo 4 do capítulo 16, Deus chama a maná porção. Eu acredito nisso. Está aqui. E disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus e o povo sairá e colherá a cada dia o quê? A porção. Deus chama a palavra, o que eles vão comer, ele chama-lhe de porção, que é man. Portanto, e a palavra porção tem um significado espiritual. Porquê? Porque Deus dá-nos tudo na exata porção das nossas necessidades. Nem mais, nem menos. E o maná era isso. Era algo que servia para alimentar na exata porção das necessidades de cada um. Na exata porção. Nós vemos no versículo 16 e 18 que não subjava ao colher a muito, nem faltava ao colher a pouco. O alimento vinha exatamente como deveria vir, na exata quantidade que deveria vir. Então, sexta lição, Deus sustenta-nos com a quantidade certa. Nunca nos queixemos, Deus, podias-me ter dado mais. Ou podias-me ter dado melhor. Não façam isso. Deus dá-nos o que Ele considera certo. Mesmo que nós achemos que é curto, Ele dá-nos o que Ele considera certo. E já vamos ver as vantagens de sermos agradecidos quanto a isto. Que é a sétima. Já estou quase a chegar. As suas dádivas, o seu sustento é pensado, é preparado. Por quem? Não é pelo vizinho do lado, é pelo Criador do Universo, pelo nosso Criador. Haverá alguém que sabe mais o que nós precisamos do que Ele? Quem somos nós para criticar a medida do seu sustento? Alguém passou fome durante 40 anos? Zero. Porquê? Porque o seu sustento não subjou, nem faltou. Nem houve desperdício. Foi exato. Foi perfeito. Foi a porção certa. Foi a palavra man. Deus sustenta-nos com a quantidade certa. Vocês estão muito quietos e atentos. Espero que estejam atentos, não estejam com sono. Vou falar-vos da última.
tem a ver com a gratidão que devemos ter pelo maná. Leiam, por favor, aliás, não vou ler, vou citar-vos. Em Números 21, o povo estava mais à frente, não foi agora em Êxodo, mas mais à frente, depois de comer maná durante muito tempo, o impacto inicial já não foi bom. O que é isto? Eles estavam à espera de outra coisa. O problema é este. Nós, muitas vezes, não valorizamos o que Deus nos dá porque esperamos de Deus outras coisas. É ou não é? Temos expectativas erradas. Então, eles, depois de comer aquilo durante todos os dias, a pensar na perna de bezerro do Egito, mas a comer maná, chegaram a um ponto em que disseram isto. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Tem fastio deste pão tão vil. Sabem que o povo, ao queixar-se do maná, estava a queixar-se de quem? De Deus. Porque o versículo começa, o povo falou contra Deus. Sabem? Quando nós nos queixamos do sustento que Deus dá, nós não estamos a queixar-nos do sustento, estamos a queixar-nos de Deus. Sabem qual foi a consequência? O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Deus não tem pachorra nem paciência para gente ingrata. E quando nós nos queixamos do que temos, nós estamos a atacar Deus. E Deus castiga. Desculpem falar assim, mas é assim mesmo. Deus não tem paciência, sobretudo para crentes, que o conhecemos com gratidão. E quando somos ingratos, Deus castiga. Não vou dizer que vamos apanhar uma serpente agora aí na rua. Calma, eu não vou dizer isso. Mas há muita forma de sofrer. E há muitas formas de serpentes. Há muitas formas de serpentes que lidam com muitas formas de ingratidão. O maná exige gratidão. O sustento de Deus exige gratidão. É pouco, sabe a coentro. O outro tem uma perna de bezerro, eu tenho um maná. Não quer saber. Deus deu-nos o que nós precisamos. Lição 7. Nós pagaremos sempre um preço elevado quando rejeitamos e maltratamos o que Deus nos dá. Nós pagaremos sempre um preço elevado quando nós rejeitamos e maltratamos o que Deus nos dá, mesmo que não seja aquilo que nós imaginamos. Todos gostamos de nos recordar de Mar Vermelha a abrir, não é? Espetáculo. Espetáculo. Mas não nos recordamos do maná. Porquê? O que é que foi mais miraculoso? O Mar Vermelho a abrir ou o maná durante 40 anos? Digam-me. Eu não sei, não vou fazer... Sabem, nós gostamos mais de livramento do que de sustento. Nós, quando estamos a orar a Deus, Deus livra-me daquele problema. Não oramos a Deus. Deus, dá-me forças para aguentar diariamente com o teu sustento aquele problema. Oramos assim? Se oram assim todos os dias, fantástico. Eu quero fazer isso. Muitas vezes não consigo. Porque é mais fácil pedir a Deus, livra-me, Deus. Abre o mar vermelho aqui, redescobre um caminho no meio do mar, eu quero sair daqui. Mas não. Nós oramos, Deus, livra-me. Sabem que são poucos os mares vermelhos na vida. São muito mais os períodos de sustento na vida. E se nós não soubermos lidar com o sustento, nós vamos ser eternamente infelizes. Aprendam isto. Os períodos de mar vermelho na história vão ser 1, 2, 3. O que Deus garante-nos é sustento. Ele não nos garante aberturas de mar vermelho. E há muitas igrejas que proclamam isto. Vocês vão conseguir e vão abrir e vão não sei. E depois veem, onde é que está? Porque Deus não promete mares vermelhos todos os dias. O que Deus promete todos os dias é sustento. Aprendamos a agradecer e viver contentes com isso. Paulo também quis livramento. Tira-me daqui o meu espinho. Livra-me do espinho. Sabe que Deus disse? A minha graça te basta. Ou te sustenta. É ou não é verdade? A minha graça vai-te sustentar todos os dias. Tu não precisas de livramento. Porque esse sustento que eu te vou dar, vai-te capacitar e vai-te transformar para seres a pessoa que eu quero que tu sejas. Porque se viesse livramento, tu esqueciste rapidamente. O povo esquece. O povo não tinha esquecido já do Mar Vermelho? Passado 2 meses? Então Deus, não te vou dar aquilo que tu queres. Eu vou-te dar aquilo que eu acho que tu precisas. E isso vai-te levar a transformar para seres quem eu quero que tu sejas. Estão a ver? Vou-vos sintetizar. Estou a ficar, desculpa, orgulhoso. Vou acabar ao meio-dia. Isto não se deve dizer, sobretudo num púlpito. Mas enfim, vocês não ouviram isto. 7 lições. Eu vou repetir as 7 lições. Primeira, Deus envia sustento quando chegamos ao fim de nós mesmos. Segunda, isto tem a ver com o contexto do maná. Surpresa do maná. Deus faz questão de nos surpreender com as suas soluções. A simplicidade do maná ensina-me que Deus, quando satisfaz as necessidades do homem, está mais preocupado em receber glória da sua ação do que em destacar o instrumento da sua ação. Simplicidade. Quarta, a exigência.
Deus não sustenta pessoas orgulhosas. Eles tinham que se baixar para apanhar. Timing. Eles tinham que vir de manhã cedo. Deus tem bênçãos para nós com prazo de validade. Sexto, a medida do maná. Deus sustenta-nos com a quantidade certa, nem mais, nem menos. Sétimo, falta de gratidão pelo maná mostra-nos que pagaremos sempre um preço elevado quando rejeitamos e maltratamos o que Deus nos dá. Para terminar, cito Deuteronômio 29:5, que diz: 40 anos, isto para vos mostrar que Deus sabe o que faz. 40 anos vos fiz andar pelo deserto e não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o sapato do vosso pé. E comeram, durante 40 anos, um alimento que tinha todas as propriedades e nutrientes para que eles tivessem fisicamente tudo o que precisavam para que o corpo fosse saudável. Segundo os especialistas, quando nós não comemos um alimento com os nutrientes todos certos, os pés incham. Os pés incham. Eles mantiveram os sapatos durante 40 anos, o que é sinal que os pés não tiveram problemas. O que é sinal que o maná tinha tudo o que era preciso. Mas sabia a coentro e a mel? Era tudo o que eles precisavam. Eu quero-vos dizer, estamos mais seguros no meio de um deserto com serpentes, mas com um Deus que cuida de nós, do que no maior dos palácios. E quando nos estivermos a querer nos queixar ou compararmos com o vizinho ou com o outro que tem o que nós não temos, lembremos que é melhor estar com Deus e ter isto, porque Deus cuida verdadeiramente do que estamos a apreciar aquilo que nós não temos. Eu termino como comecei. Não nos lembremos do que nos devemos esquecer e esqueçamos do que nos devemos lembrar. E sigamos com Deus e agradeçamos a Ele todos os dias por o sustento que Ele nos dá. Porque a gratidão é o princípio da felicidade. Que o Senhor nos abençoe.